rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, você louve ao Senhor em todo tempo, porque Deus ele é misericordioso. Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade. Deus ele é o autor e consumador da sua vida. Ele te chama e espera para te conduzir às águas de descanso. Bom dia, nós estamos aqui começando nosso Café com Palavra. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que Jesus venha sobre a sua vida trazer um tempo novo, um tempo de regozijo, um tempo de alegria, um tempo de refrigério. Que o Senhor venha falar no seu coração, no seu íntimo. Que Jesus venha tocar sobre a sua vida, trazendo respostas daquilo que você tem colocado diante de Deus, trazendo respostas de promessas que você tem aguardado, né? Então somente renda graças a Ele, porque Ele é Deus de consumador, né, de tudo aquilo que você precisa. Ele é o que vai consumar, Ele é o que vai trazer para o seu coração aquilo que você precisa, amém? Que Jesus abençoe o seu dia, Jesus traga no seu coração a revelação dessa palavra para que você venha receber da parte de Deus. Tá de posse o seu cafezinho? Eu tô com a aguinha aqui, né, porque a garganta ainda insiste, né? Já começou recebendo, Tati? Ô, glória a Deus. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Eliane. Bom dia, irmã Anaí, Deus abençoe. Bom dia, Marcela, Paz do Senhor Jesus. Bom dia, Dani. Deus abençoe a vida de vocês. Deus traga sobre vocês, né, esse tempo a qual nós estamos aqui profetizando. Bom dia, Jamir. Bom dia, Ana Raniel. Paz do Senhor Jesus para vocês, né? Nós vamos hoje no Salmo 133, né? Se puder fixar aí, Dani, fazendo favor. Nós vamos passar no Salmo 133 e no Salmo 106, né? Deus, ele trouxe essa palavra no meu coração e é uma palavra muito rica, né? Deus, ele mostra que ele se alegra e a forma que ele se alegra conosco. E como, né? Quando? O que pode alegrar o coração de Deus? Como nós podemos fazer, né, Deus sorrir? Bom dia, irmã, os pais do Senhor Jesus. Tá cedo aqui, hoje me atrasei um pouquinho. Correria aqui que só, mas em nome de Jesus, amanhã nós acertamos esse horário, né? Nosso horário é 7 da manhã e a gente não pode deixar a corda bamba, não. Bom dia, Mabel, Pai do Senhor Jesus. Hoje foi só correria, né? Me atrasei com muitas coisas, mas Deus fiel sabe de todas as coisas, né? Nós vivemos nessa terra aqui e nós temos que estar ligados, porque o tempo todo é algo que vem para que a gente, né, é só correria. 33, Dani, Salmo 133. A palavra de Deus fala da excelência da união fraternal. Então o Senhor ele está mostrando aqui na palavra, né, a excelência, né, da união do povo de Deus. A excelência de quando o povo de Deus se une. Né? E no Salmo 133 fica bem explícito essa questão. Às vezes nós não vou fixar aqui. Às vezes nós não paramos para observar, mas tem coisas que nós podemos receber de Deus, receber vitórias através da prática delas. Nós não precisamos esperar, né? Mas eu estou orando, né? Sim, você está orando. Sim, você está caminhando com Deus, você está pedindo ao Senhor para trabalhar. Mas às vezes o Senhor, ele requer de você não somente a oração. Deus às vezes ele requer de nós um posicionamento. Por que eu falo sempre posicionamento? Porque o posicionamento, ele pode projetar você em situações, em tempos e épocas que você às vezes não esperava viver. O posicionamento, ele não é separado da oração. Quando você ora e você se posiciona, você pode ter certeza que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Quando você ora, mas você dá o primeiro passo, o posicionamento ele vem de dentro para fora. Não é algo que você toma apenas para que as pessoas vejam. Não é só um posicionamento de fala, porque falar é fácil. Você falar que se posicionou é fácil, mas as atitudes nossas de dentro para fora. Então tem coisas que o Senhor ele nos ordena fazer, que isso nos coloca ali dentro da vontade do Senhor. Isso cumpre sobre a nossa vida a promessa de Deus, as promessas do Senhor. Então isso é fato, né? Quando a Bíblia vai dizer, olha, ó quão bom e quão agradável, né? Tem outras versões que vai dizer suave. Ó quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja,
O Senhor está dizendo nessa palavra, bom dia, missionária Catarina, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Ele está dizendo essa palavra no Salmo 133, né? A gente conhece essa palavra, né? A gente fala que conhece, mas na verdade não conhece, não. A gente lê, a gente tem algum entendimento, mas o Espírito Santo todo dia vai trazendo isso no nosso coração. Por que eu falo que às vezes a gente não conhece? Porque a gente não pratica, né? O Senhor, ele fala, ó quão bom, quando fala ó quão bom e quão agradável viverem unidos irmãos, tem um ponto de exclamação. Ó quão bom e quão suave é, né? Ou seja, tem uma exclamação ali de algo, né? Então ele fala que isso faz bem, isso vai trazer bem para a sua vida, vai trazer bem para a minha vida, vai trazer alegria para a nossa vida e vida para os nossos ossos. Nós precisamos o quê? De viver em união. Mas essa união não é só estar perto. Essa união não é só eu conviver com você, eu ir na sua casa, eu participar com você de algumas coisas, de algumas dores, de algumas alegrias. Não, não é só isso não. A Bíblia, quando fala de união, a união ela vai além disso. É além de eu conhecer você, é além de eu estar perto de você, é além de eu estar próximo de você. A união, primeiro ela é de dentro para fora. Se eu estou em união com o meu irmão, eu vou priorizar a palavra de Deus dentro daquela união e eu vou trabalhar para que, em nome do Senhor Jesus, eu esteja unido com Ele em carne e no Espírito. Então, quando há união, a palavra de Deus vai dizer aqui, é ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Deus não vai ordenar bênção se você está unido com o irmão apenas fisicamente ou parte, né? Não tem como você ficar no muro, né? O muro é de quê? O muro é do inimigo. E assim, o Senhor me revelou essa palavra agora pela manhã. Eu falei, Deus, que tremendo. Você falou, essa palavra, o Salmo 133, passando no Salmo 106. Então, quando a Bíblia vai dizer que ó quão bom e quão suave é que, bom dia, Utilé, Pai Senhor Jesus, é que Deus, ele espera que nós venhamos viver unidos. E essa união não é só união física ou de palavras, que eu procuro o irmão, que eu vou saber como é que ele está. Deus, ele olha o que está dentro do meu coração. Porque de dentro do coração procede o quê? As saídas da vida. E a palavra de Deus vai dizer aqui, ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, se eu estou unido com o meu irmão, não somente fisicamente, mas também em carne, em espírito, de dentro para fora, eu vou pensar duas vezes aquilo que eu vou falar sobre ele, com ele, ou de forma que eu vou afetar a vida dele. De outra forma, não existe união. Por quê? Porque às vezes eu vou estar unido com o meu irmão fisicamente, às vezes eu vou até me importar com ele. Mas no dia de amanhã, no dia da adversidade, o meu posicionamento, às vezes, o físico vai mostrar que eu estou unido. Mas do lado de dentro, eu vou tomar algumas atitudes que vão externar do lado de fora e que não vai mostrar que tem união ali. Sabe por quê? Deus não espera que nós obedeçamos. Deus ordena que nós obedeçamos. E quando a palavra de Deus vai dizer, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, o Senhor já deu ali, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão alegrar o meu coração. Se vocês estiverem unidos, vocês vão me alegrar, porque o meu desejo é que vocês estejam unidos. E onde há união, não cabe fofoca. Onde há união, não cabe inveja. Onde há união, não há eu esperar o irmão sair para eu falar outras coisas que às vezes eu não falaria perto dele. E isso acontece conosco. Onde há união do físico e do espiritual, há também a união. Vem o Senhor unindo ali, fazendo que venha a bênção de Deus. Ou seja, Deus vai abençoar a união verdadeira, que ela vem não somente do físico, mas também do espírito. Haja vista, diz a palavra, que Jonatas e Davi, um quando viu o outro, a alma deles se apegou um ao outro ali. Deus uniu os dois. Ou que de outra forma, um menino, filho de um rei, que sabia que ele deveria herdar o trono, ia comemorar e se alegrar em ver o amigo dele, que antes nem era amigo ainda, ele foi conhecendo Davi, que ele seria rei, que ele ia entender. Isso não acontece. Isso só acontece se o coração estiver disposto
a deixar o Senhor trabalhar na pureza do coração, na purificação do coração. O que fez esse rapaz proteger Davi da morte, não só uma vez, mas como várias vezes. O que fez esse rapaz livrar Davi. Sabe por quê? Você pode até falar que é amigo, mas no dia que você tiver que dar a sua opinião, e muitas vezes você às vezes fica em prejuízo, porque a Bíblia diz que nós, né, quem entrará no monte do Senhor? Quem entrará? Aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Ou quer dizer, aquele que ainda que tenha prejuízo, ele não vai se defender, ele não vai se colocar em primeiro lugar. É a palavra de Deus e ponto. Pai, Senhor, irmã Rosânia, Deus abençoe a sua vida. Então, o que a Bíblia quer dizer no Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que é viver em união? Né? Eu falava sobre uma palavra um dia desse, eu perdi até o comentário aqui, Jesus. Eu vi aqui, se eu acho aqui. Eu preguei uma palavra um dia desse, a qual o Senhor falava comigo. Peraí, vou fixar aqui. Eu sou meio atrapalhada, tá, gente? E só Jesus para ter misericórdia. Pronto, agora tá. A qual falava sobre isso. E Deus ministrou muito isso no meu coração. Muito isso no meu coração. Às vezes você vai estar próximo, você vai estar andando, você vai conhecer a pessoa, mas você não vai estar unido na alma, no espírito. Por quê? Porque você não se entregou por inteiro àquilo que o Senhor queria. Óbvio, você não tem que fazer aquilo que o Senhor não está mandando, mas o Senhor se alegra na união com os irmãos. E essa união, ela vem no físico, mas ela também vem no espírito. É a tricotomia, é corpo, alma e espírito. Porque é o corpo, é a sua alma, que é onde abriga os seus sentimentos, né? E é o teu espírito, a qual vem o Espírito de Deus e testifica com o seu espírito. Então há uma necessidade de a união ser verdadeira. Eu falo mesmo, eu não consigo caminhar com pessoas, ficar caminhando com pessoas, quem me conhece sabe disso perfeitamente. Se eu vou caminhar, se eu estou andando, se eu estou caminhando com aquela pessoa, ela vai saber a verdade que eu penso. Eu não vou andar com ela de um jeito de manhã e à tarde eu estou pensando outra coisa sobre ela e saindo da minha boca palavras sobre ela que eu não penso. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Ainda que doa, ainda que venha doer, né? Mas a verdade, não tem uma frase que diz que a verdade ela dói uma vez só. A mentira é cada vez que você lembra. Então Deus, o que Deus está falando sobre isso? Que dentro da união, a lealdade. A lealdade é um dos princípios. Meu Deus, onde está indo essa palavra? Jesus tem misericórdia. Eu prometo que não era para ser desse jeito, se fosse por mim. O Senhor, ele leva a palavra de um jeito que às vezes a gente não está entendendo, mas é o Senhor que está falando. Dentro da união, tem coisas que são inegociáveis, como a lealdade, o amor, a cumplicidade, né? A lealdade, ela entra dentro das características, todas as características que envolvem Deus, você vai ver a lealdade ali. A lealdade também pode ser tratada, é como se fosse a fidelidade. Deus preza a fidelidade de uma maneira que nós não entendemos. Você pensa se a fidelidade é só no casamento, fidelidade é em tudo. Se você tem um amigo, seja fiel a ele. Não espere ele virar as costas para você se comportar de outra maneira, porque o Senhor não se agrada e o Senhor vê. Se você cuida de pessoas, seja fiel às pessoas que o Senhor entregou você. Não trate aquelas pessoas de qualquer forma. Ainda até aquelas que você precisa suportar, né? Seja fiel. O que é ser fiel? Verde é verde, né? Rosa é rosa. Fulano, esse aqui é verde, então é verde. Ah, não, eu não vou falar isso aqui porque a pessoa vai ficar assim, mas quando ela vira as costas eu vou falar? Não, você está sendo infiel. E antes de ser infiel a alguém, você está sendo infiel ao Senhor, que é autor e consumador da sua salvação. Então, quando Jesus fala, quando Deus fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Vivam. Foi um dia o Senhor ministrou no meu coração, quando o povo saía, né? De Jerusalém, quando o povo saía para ir uma vez ao ano ao templo adorar o Senhor. E eu fiquei queimando a cabeça, falei, Senhor, como a palavra diz que esse povo vive, se eles viviam juntos ali, né, um salmo que fala, falei, como essa palavra fala que eles viviam juntos, sendo que eu preguei sobre Pentecostes, eu lembro disso, o Pentecostes, né,
que é o revestimento de poder. Não é a descida do Espírito Santo, é o revestimento de poder. O Espírito Santo já estava, a qual Jesus sopra, né, sobre os discípulos, quando ele é ressurreto, ele sopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. Em Atos 2 nós vemos o que? O revestimento de poder. Não é o Espírito Santo que desce, desce o revestimento, desce os dons, né, a capacitação. Né? Então Deus me leva nesse salmo. Então eu falo, mas como assim? Vivam em união. Porque viver é no dia a dia, no convívio. O Senhor falou assim, não, filho. Embora eles estivessem juntos uma vez ao ano, né? Era um salmo que eles cantavam quando eles estavam subindo para adorar o Senhor. Né? E Deus falou comigo sobre viver. Eu falei, viver em união, mas eles só se viam uma vez por ano. Muitos moravam longe. E o Senhor falou assim, não, filho, eles estavam, embora eles não estivessem juntos, porque os discípulos permaneceram juntos para que fosse ali, descesse o Espírito Santo. O Senhor ministrou no meu coração, eles estavam no mesmo Espírito. E eu chego a me arrepiar aqui, olha que poder de Deus que tem isso. Eles estavam no mesmo Espírito. E o que quer dizer estar no mesmo Espírito? É o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes dentro da mesma palavra de Deus. Eles estavam no mesmo Espírito. Ah, Rose, eu vou ter que concordar com tudo? Não. Se você estiver vivendo dentro da palavra de Deus, vai ser impossível você concordar com tudo, né? Eu falo mesmo, eu sou um pato no meio dos pintinhos. Não quer saber o que eu acho, não me pergunte, porque eu não vou falar o que eu acho. Eu vou falar o que a Bíblia diz. Porque o que eu acho não vai mudar a sua vida. O que eu acho não vai trazer nada para a sua vida. Mas a palavra de Deus, sim, ela tem o poder de transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar aquilo que o Senhor fez para que você tomasse posse. Então, aí vai entrar em debate, mas eu acho que deveria ser assim. Quando a gente diz eu acho, a gente já errou. O acho meu não muda nada para a vida de ninguém e nem para a minha. Porque às vezes eu falo, não, eu acho que deveria ser assim. O Espírito Santo de Deus fala, não, você está indo em qual direção? Não é assim. Não vai. Então, a união, quando fala de união, é corpo, é a alma e é o espírito do homem, a qual o Espírito de Deus desce e testifica com o homem. Então, nós não podemos ser infiéis. Nós não podemos andar com o irmão de manhã cedo e de tarde eu estar falando outra coisa. Às vezes você não vai estar fazendo fofoca. Às vezes você não vai estar falando mal dele. Mas você vai estar com algo no seu coração. E Deus visita o seu coração. Deus visita o seu coração, porque do coração procede as saídas da vida. É por isso, eu prezo pessoas que são leais. Eu prezo pessoas que são leais. Eu não coloco dentro da minha casa de forma alguma pessoas que são infiéis. Se elas são infiéis a Deus, imagina a mim. Se as pessoas são infiéis ao Senhor, a lealdade é um dos princípios inegociáveis. Inegociáveis. A lealdade é um dos princípios inegociáveis. E quando a Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Bom dia, Viviane, Pai Senhor Jesus. O Senhor quer dizer, olha, eu me alegro quando vocês estão unidos em corpo, alma e espírito. Eu me alegro quando vocês estão unidos verdadeiramente. Eu já tirei gente da minha porta por causa de falta de lealdade. Rose, você acha melhor que todo mundo? Não, exatamente porque eu não sou. Porque a gente se corrompe, passa a fazer também. Eu já tirei pessoas da minha porta, né? E se eu descobrisse, o Senhor me mostra, eu me afasto mesmo. Por quê? Se a pessoa é infiel a Deus, qual a possibilidade tem dessa pessoa ser fiel a mim? Mas não vai ser mesmo. Porque a única coisa que nos mantém fiel a nosso irmão, leal ao nosso irmão, é a gente ser fiel ao Senhor. Você não vai conseguir ser leal a ninguém se você não for fiel ao Senhor. E isso aí entra o quê? Entra o casamento também. O casamento, quando passa por situações, todo mundo sabe meu testemunho, de passar por situações onde há traição, há uma quebra. Há uma quebra de quê? De aliança. E há um sofrimento terrível. Então, o que acontece? Quando fala de união, é algo ali que o Senhor, ele vai abençoa na união. Eliane está falando, eu afastou uma pessoa que vive aqui dentro de casa. Ele tira mesmo, Eliane. É união. Quando aquela aliança, quando um dos lados tenta quebrar aquela aliança ou traz algo para dentro daquela aliança, o Senhor não vai abençoar, não. O Senhor não vai abençoar. E quem tem esse testemunho, quem já passou por isso, sabe o que é. Rui, você pode falar que você sofreu no extremo? Não, mas o meu marido sim.
Ah, como você fala que você não sofreu? Não, foi mais difícil ver a parentela falar e fazer coisas que eu não esperava do que a própria traição. A traição virou um pingo num balde diante de toda a situação da parentela a qual falava. Né? Então eu falo, eu não posso pregar uma coisa e viver outra. Deus tem poder para restaurar? Tem, eu posso afirmar para você que tem. Né? Porque após esse tempo eu tive mais uma filha, minha filha vai fazer 13 anos. Mas tem que ter o quê? Tem que ter mudança de caráter. Tem que ter transformação. O que pecava não peque mais, o que bebia não bebe mais, o que roubava não rouba mais. E eu nunca fui de passar a mão na cabeça, nem de dentro da minha casa. Porque se eu fosse passar a mão na cabeça, eu nem contaria esse testemunho. Por quê? Eu não posso falar, porque as pessoas têm que ter uma visão de perfeição da minha casa e coisa que não existe aqui. Né? Aqui meu filho não mora na mesma cidade que eu mais, ele mora em outra cidade, mora em Cachoeiro do lado aqui, mas nossa família é em 5, né? Fica minhas 2 filhas, meu esposo e eu. É pessoas tentando o dia todo dar certo, tentando o dia inteiro dar certo. É verdade, Darlene, verdade. E se não houver transformação de caráter, se não houver mudança em Deus, o Senhor não vai abençoar. Porque o princípio é o quê? A lealdade, a fidelidade. Haja vista que as coisas que tem aqui são sombra das coisas que tem lá em cima. Se são sombra, o casamento aqui representa o casamento da igreja e de Jesus. É o casamento da noiva e do noivo. Por isso que toda vez que a igreja vira as costas para Deus, o povo de Israel vira as costas para Deus, você vai ver no Antigo Testamento, Deus se irrita com o quê? Porque ele fala que eles adulteraram. Quando o quê? Andaram após outros deuses. Não tem coisa que mais irrita Deus do que a infidelidade. Você pode pegar a Bíblia de capa a capa. O povo foi para o deserto, ficou muitos anos, não tô no deserto não, foi para o cativeiro, 70 anos. 70 anos de cativeiro, por quê? Por causa da infidelidade. Então dentro, parece salmo pequenininho, mas dá isso tudo, né? Dá porque é o Espírito Santo de Deus ensinando pra gente. Você programou nada disso, não sabia nem qual era a palavra de hoje. Nem qual era a palavra. Eu levantei do joelho e fiquei aguardando o que Deus ia me entregar. E Deus falou, você vai falar sobre o Salmo 133. Mas dentro de uma palavra só. Tem uma vida inteira a qual Deus quer nos ensinar. E as bases da lealdade começam também no caráter. Se a pessoa é de caráter de origem duvidosa, se ela fala de um, ela vai falar de outro. Se ela traz, ela vai levar. Se ela vai falar do A, ela vai falar do B. É caráter. E Deus não vai fazer a menos que haja mudança. Então quando Deus fala assim, olha quão bom e suave os irmãos estarem em união. Não é só os irmãos estarem unidos, porque a gente não tem condição de estar o tempo todo grudado. Mas você tem o tempo todo opção de estar no mesmo Espírito. Eu já tirei pessoa, quando eu descobri, o Espírito Santo de Deus não deixa nada escondido. E teve dias eu descobri, o Senhor falou assim, olha, essa pessoa está tratando você na sua face uma coisa, mas por trás dessa pessoa é outra, e eu vou trazer a você o que está acontecendo. E o Espírito Santo de Deus me trouxe. E eu falei, olha, você não é bem-vindo na minha casa mais nesse tempo. Por quê? Eu falei, porque você está agindo assim, assim, assim. E se você pensa de mim dessa forma, você tem todo o direito de pensar de mim assim. Só que se eu colocar você dentro da minha casa sabendo, eu estou concordando com você, compactuando com você, e no momento você não é bem-vindo aqui até que você mude. E eu falo, por quê? Porque vou ficar ali sustentando uma situação só para ficar bem, só para não ofender? Não. Verdade não ofende, verdade cura, verdade trata. Verdade não ofende, verdade nos posiciona, nos alimenta, nos vivifica. Ah, mas a pessoa fica ofendida. Não, é o nosso ego, é o nosso ego, a falta de caráter, o ego grande. Então, vem a verdade, ela vai ferir o ego. Ela vai ferir, porque o nosso ego quer o quê? Quer elogio. Quer que a gente seja o tempo todo elogiado. Quer que a gente seja o tempo todo aplaudido, né? Eu estiver falando, Deus me deu esse entendimento depois de restaurar meu casamento. Antes do meu esposo passar a ser fiel a mim. Ele precisou aprender a ser fiel a Deus primeiro. A base é essa. Muda, depois é. E assim, meu esposo sempre falava isso. Falava, olha, eu tenho... Mesmo depois, tinha pessoas que chegavam perto dele e falavam, você é doido. Continuar com a mesma esposa, depois que você passou por isso, ela vai acabar traindo você também. E ele falou assim, não, errado sou eu, minha esposa temente a Deus. E ele sempre falava isso. E ele falava isso comigo, né? E inclusive um dia ele falou comigo o seguinte, ele falou, esses homens ficam aí testando as esposas para ver o que pensa.
eu confio em você, eu tenho plena convicção. Tanto é que quando ele se acidentou, ele cai, né, com essa mulher na garupa da moto, que isso foi só a cereja do bolo, porque já havia traição antes. E eu falei com o Senhor, falei, até aqui basta de ponto, Senhor. Tá na mão do Senhor e chega, e houve esse acidente. Fui pro hospital cuidar dele, eu tinha um bebê de 8 meses. O Senhor falou, desmamei esse bebê 2 semanas antes e veio o acidente, fui cuidar dele. Tanto é que ele falou assim, olha, se você quiser que eu saia agora. Eu falei, vamos curar essa canela aí, depois a gente vê o que faz. Mas eu já sabia, por quê? A Darlene tá falando, melhor a verdade que nos machuca do que a mentira que nos alegra. É desse jeito. E eu não mantenho. Sabe por quê? Quando a Bíblia diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, tá falando de quê? Irmãos. Não tem como você falar que é irmão com o outro se você não está unido com Cristo. E se não está em Cristo, amém? Se não está em Cristo, porque a Bíblia diz o quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se ele é nova criatura, não cabe mais as mesmas atitudes de antes. Se eu convivo com meu irmão, falo, se a minha boca professa algo, se eu toco, se eu falo algo com ele aqui, precisa haver aquilo dentro do meu coração. Ou então eu estou usando de quê? De hipocrisia, coisa que eu detesto. Tem pessoas que falam, você fala muito duro. Não, mas eu não falo muito duro. É porque a verdade às vezes ela incomoda. E eu gosto que comigo seja dessa forma. Eu gosto que seja dessa forma comigo. Se eu estiver, eu oro todo dia, Deus, eu não quero ser peso na vida das pessoas. Eu não quero trazer dor para ninguém. Eu já causei dor demais, não quero ser eu causa dor a ninguém. Porque a gente causa dor, a gente não está preparado para essa conversa, mas a gente causa dor nas pessoas também. E no Salmo 106, a qual a gente vai agora, a palavra de Deus vai dizer, ó, mais uma maneira, ó, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os seus poderosos feitos, ó Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Você fala a realidade que vivemos. Louvado seja Deus, Darlene, né? É esse evangelho que precisa ser pregado. Não adianta eu falar uma coisa e olha, Deus vai fazer na vida de vocês, vai fazer na minha vida e eu vou continuar fazendo o que eu quiser, não vai fazer nada. Você não vai receber nada. Não vai, nem eu. Porque vai ser 2 enganados. Ontem eu profetizei aqui sobre documentos e aposentadoria. Né? E teve uma pessoa que estava na live que entrou em contato comigo e recebeu uma resposta do INSS do Senhor, trazendo ali nos trâmites ali. Mas para eu chegar aqui e profetizar algo na sua vida, a verdade tem que estar na minha. Sabe por quê? A palavra é a mesma. Pode vários profetizar, mas Deus ele não habita e não vai fazer de qualquer jeito. Deus não vai cumprir a minha palavra se eu estiver andando com ele de acordo com fora da palavra e falando que eu estou andando com o Senhor. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu vou profetizar para você que vai acontecer nada, porque o Espírito Santo não vai confirmar. Não vai haver movimentação no céu, não. Não vai haver movimentação no mundo espiritual, porque eu estou desautorizado. Por que eu estou desautorizado? Pela boca grande, pela fofoca, pela língua. Às vezes não é. Pecado é adultério, é beber, é fumar. Não, pecado não é só isso, não. Pecado é aquilo que fica aqui dentro. Aqui. Pecado é aquela língua. Pecado é aquela língua solta. É pecado. E não adianta, eu vou profetizar dia e noite, o Espírito Santo de Deus não vai confirmar. Então não vai haver movimentação no mundo espiritual para que aquilo aconteça. Porque tudo que eu vou profetizar aqui, eu vou profetizar liderada pelo Espírito Santo. Eu não tenho autorização para profetizar algo para você aqui que Deus não me mandou. Eu não tenho autorização para chegar aqui, eu vou profetizar algo na sua vida em que Deus não me mandou profetizar. Ele não vai cumprir. E também se eu for profetizar, mesmo que seja coisas boas, eu vou profetizar sobre a sua vida. Mas eu estiver em pecado, andando em pecado, em qualquer jeito. Balaão não errou, gente, nada. Balaão, tudo ele falava, ele acertava. E Balaão estava onde? Ele estava com Deus? Não, não estava não. Balaão não estava com o Senhor. Então, não adianta. Ontem, quando ela falou comigo, né? Eu profetizei aqui, o Senhor falou comigo. Fala, filha. Tem pessoas com causas de aposentadoria. A aposentadoria foi a palavra que o Senhor me deu. Na parte da manhã ainda, né? A mãe entrou em contato e falou comigo. O Senhor está movimentando, irmã. Deus está movendo nesse processo. Então é por quê? Porque quando Deus mandou profetizar, a palavra estava sendo liberada, mas isso tem nada a ver comigo. Deus já estava lá movimentando os papéis da irmã. O Espírito Santo já estava movimentando os papéis da irmã. Então a autoridade de Deus, ela só vai vir se você estiver andando o quê? O que a palavra falou aqui, ó?
Quem saberá contar os seus poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. É só de manhã cedo? Não. É só de dia? Não. É em todo tempo. Praticar o quê? A retidão. Não ter balança enganosa. Ah, é 2 pesos, 2 medidas. Já dizia a vovó. Ah, não, com um é esse peso, não, com o outro é outro peso. Ah, de acordo com né, teve uma irmã que ficou cafifada comigo um dia, porque eu falei com ela, né? Uma pessoa daqui da cidade, de muitos bens, muitas posses, né? Eu tô falando de muito dinheiro, não vamos traduzir o negócio aqui. De muito dinheiro. E assim, a situação é riquíssima a pessoa. E me ligava, pedia oração, me ligava, pedia oração. Falei, Jesus, já tô me estressando. E ligava, pedia oração, e eu falava, olha, você precisa mudar de vida, né? Já, a senhora, já muito bem de situação. E ligava, pedia oração, dado um dia, eu falei, Jesus, hoje ou ela para de ligar e pedir oração e aplica a palavra do Senhor, né? Ou vai acontecer alguma coisa, porque os dois, não tem como você... Eu falei, olha, minha senhora, fala a verdade para a senhora precisa ter coragem de confessar Jesus no meio da sociedade onde a senhora vive. O dia que a senhora tiver coragem para assumir Jesus diante da sociedade, do meio que a senhora vive, a vida da senhora muda. Ela nunca mais ligou. Sabe por quê? Não tem diferença. Você não tem que ter 2 pesos, 2 medidas. Se eu falaria assim com as pessoas que são da minha classe, que são pobres, por que eu não vou falar assim com o rico? Se é isso que é balança enganosa. Tem pessoa que quando chega perto de um rico, ele muda até a face. Fica sem graça. Ah, não, gente, ele só tem dinheiro, mais nada. Ele só tem dinheiro. Ah, mas é dinheiro. Dinheiro não muda nada, não. O que muda é Deus. O que muda é prosperidade. Prosperidade que vem do alto. Dinheiro não é prosperidade. Prosperidade, ela vem carregada de bênçãos que vem do Senhor. O amor... Ah, é pecado ter dinheiro? Não, não é pecado, não. Você quer? Eu também. Dinheiro resolve muita coisa. Dinheiro muda muita coisa. Troca o telhado de minha casa, muda muita situação. Mas eu não quero o dinheiro. Eu quero Jesus abençoando, cooperando com aquilo que eu vier fazer. Dinheiro, não. Prosperidade. Prosperidade é dom de Deus. E o dia que você tiver coragem de desagradar um cabeçudo desse, né? Que é assim que meu marido fala, por causa de Jesus, ah, mas eu não posso falar porque o irmão é poderoso, poderoso é Deus. Ah, mas o irmão tem... observa o jeito que você se comporta quando você está em uma mesa com pessoas que são... elas poderiam influenciar a sua vida em algo, abrir porta ou fechar para você. Se você negociar a palavra por causa do contato com essas pessoas, você já perdeu o reino. Eu não tenho outra palavra para falar aqui, né? Então, eu lembro muito bem quando a gente comprou nosso carro, nós entramos na loja e Deus havia... Gente, já vou encerrar, tá? Deus havia falado só esse testemunho. E tava ali a gente com uma moto, uma Bros, já me tá rindo, não é verdade? Tava queimando o meu coração, falei, a gente precisa de um carro. 2 meninas pequenas, uma na cadeirinha da bicicleta da frente, outra de trás, e eu nunca fui muito boa para pedir nada para mim, não. Eu nunca fui muito boa, sempre gostei de orar, não pedi nada para mim, nunca fui muito boa, não. Aí eu tô passando aquela situação e eu tinha aberto um propósito de 7 meses no monte, pela salvação da vovó, né, mãe da minha mãe. Vovó estava ali, Deus já havia me mostrado e ela teve um AVC. Antes dela ter o AVC, foi 7 meses de oração no monte para a salvação dela. Vovó era de muita mágoa no coração, muita coisa, e eu orava pedindo a salvação da vovó. Foi 7 meses no monte, direto, todo sábado. Eu falei, não, eu não abro mão da salvação da vovó, porque o Senhor falou comigo e eu tenho certeza e eu tomo posse. E eu lembro que já no final dessa campanha, né, foi várias pessoas, e daí que a gente pensava, tinha 12, 15, 20 mulheres no monte, e aquilo foi virando uma bênção, ali o Senhor trabalhou de maneira tremenda. E aí foi maravilhoso, Deus falou assim, olha filha, eu estou entregando a você aquilo que você me pediu, mas não é só isso, me peça algo. Aí eu vim, olha o que aconteceu, eu saí da igreja, uma menina na cadeirinha, outra na cadeirinha da frente, a gente ia uma moto e às vezes dava várias viagens e o negócio era terrível. E aí naquele dia, o Senhor permitiu, eu tomei uma chuva, gente, com aquelas crianças, mas eu não estava vendo que a gente precisava de um carro, eu sabia que precisava, mas eu não orava. Saí da igreja, mas eu tomei uma chuva, que as crianças, veitadinhas, o bichinho chegava em cabeça baixa. Quando eu olhei, aí eu peguei e comecei a chorar, falei, Senhor, eu não quero que seja nada para colocar o meu coração, né, como se eu fosse alguma coisa, mas em nome de Jesus, abre uma porta para a gente comprar um carro, que seja, né, a gente não tem condições agora, mas eu sei que o Senhor é dono do ouro e da prata, e eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais.
Aí na hora que eu pedi, aí eu vim pra casa, a chuva cessou, acho que era pra orar mesmo, né? A chuva cessou, aí passou, fui pro monte. Chego lá, penúltimo dia do monte. Deus falou assim, estou eu entregando, né? E Deus mostrava uma chave para uma amiga minha. Só que quando Deus mostrou aquela chave, eu falei, olha, toma posse, eu tá entregando uma chave para você e Deus vai te entregar algo. E Deus deu uma moto assim, zerinho para ela e o esposo ali em 2 semanas, né? Mas eu falei, Senhor, eu fiquei vendo 2 chaves lá no monte, que outra chave era aquela? Deus falou assim, é a sua. E aí meu esposo ficou 15 dias de atestado, passou mal, ficou 15 dias de atestado. E eu fui cuidar dele, né, e orei. Aí uma semaninha ele estava bom, mas o atestado continuou. Eu falei, Deus, qual o propósito desse rapaz em casa? O que está acontecendo? E aí Deus falou assim, fala para ele sair. Ele vai sair, vai parar em tal lugar e lá vai aparecer a proposta do carro para ele. E se eu falasse assim, amor, vamos comprar um carro, tinha 1 ano de consórcio da Bros ainda. Então não tinha como, né? E aí eu falei com ele, falei, vai, sai um pouquinho, vai andar um pouquinho. E ele foi. Eu vi o lugar que ele ia parar, vi que ia chegar alguém perto dele e a proposta o Senhor mostrou onde dele sair. Ele chegou e falou, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, sei. Alguém ofereceu para poder trocar um carro numa moto. E aí ele falou, ué, como é que você sabe? Eu falei, oxe, mas por isso que eu te mandei sair. Falei, vai andar um pouco. E dali o Senhor abriu o coração dele através daquilo. Não foi aquele carro, não foi daquele jeito, mas foi um começo. E eu falava, deixa eu postar essa moto na OLX. Não, pretendo ter um ano de consórcio para pagar. E nisso, uns 3 meses antes, eu já havia ligado pro consórcio, já tinha pedido desconto, se a gente fosse quitar R$100, não tinha dinheiro para quitar. Mas eu tinha feito a minha parte. E aí eles falaram que dava ali os R$1.000 de desconto, e consórcio não dá desconto. E eles deram, eu falei, olha, o consórcio vai dar R$1.000 de desconto. Ele falou, como assim? Eu falei, não, eu já liguei, já vi isso. E aí, no dia, saímos, fomos para Cachoeira, passamos em 12 lojas. E eu lembro que antes, a gente colocava uma pregação, entrava outra. Colocava uma pregação no YouTube, entrava outra. Ele falou, então deixa essa aqui mesmo. E o pastor Silas falou assim, oportunidade! Ó, recebe você que tá precisando de oportunidade. Deus não ia falar isso à toa, não. Se você perder hoje, talvez ela vai voltar daqui muito tempo ou ela não vai voltar. Ele falou assim, vamos pra Cachoeira amanhã. Andamos tanto na quinta-feira. Aí na sexta ficou da gente ver um carro, voltamos e não era aquilo, não deu certo. Mas Deus havia falado, e a gente estava com cheque, a gente precisava pagar, quitar a moto, né? E precisava, a gente não toma, até pegamos até dinheiro do cofrinho dos meninos, catamos tudo que tinha. E a gente foi quitar a moto. E aí a senhora do consórcio começou a brigar comigo no telefone, mas eu já sabia que a gente estava se apresentando juntamente com ela. Eu conheço esse cara que vem tentar atrapalhar. E ela falou assim, olha, eu não posso dar desconto, eu não posso enviar no seu e-mail, não, que não sei o que tem. Eu falei, olha, moça, a senhora já deu desconto, eu já liguei para ir em nome de Jesus. A senhora vai mandar esse boleto no meu e-mail, no nome de Jesus. Ali ele cai por terra, né? E ela brava e tudo, e aí o boleto chegou. Quitamos a moto, 2,5. Deus falou assim, filha, leva o óleo ungido, leva o documento da moto, leva a chave extra, porque você não volta nela. E meu marido desacreditado mesmo, saindo daqui. Quando a gente sai daqui de Jerônimo, chega em Cachoeira, não era aquele carro, deu errado. Aí ele falou, Preta, a gente tentou, foi 2 dias. Falei, não existe esse negócio da gente tentou. Existe o negócio que Deus conseguiu. Não tem esse negócio de tentou. Não, mas você viu, não deu, ó. 10 minutos, 10 para 6, tá faltando aqui para fechar as lojas, tudo, vambora. Eu não era hoje, não sei o que tem. Falei, ó, aqui no meu GPS tá mostrando uma loja logo aqui na frente. Aí ele falou, acho que é só pra essa enjoada ficar quieta, deixa eu levar ela lá. Aí foi, caminhou pra frente com a moto. Aí a loja estava aberta, eu entrei na loja, meu marido, não. Acho que ele falou assim, deixa ela ver que não dá, aí ela sai de lá. E eu com a mochilinha, com óleo ungido, com a chave reserva, documento, tudo. Entrei. Quando eu entrei, e eu já tinha na internet olhado sobre carro que era batido na frente, não era, as tintas, tudo, já tava virando quase que um mecânico. Quando eu entrei na loja, falei, achei o que você queria. Mas quando eu falei, achei o que eu queria, o olhinho dele brilhou. Aí ele entrou e a gente não tinha conseguido o valor da moto, ela tava nova, não conseguiu o valor que ela valia, uma Bros, não conseguia. A loja, ela fez o pagamento do valor do dia da moto, o valor que ela tinha no dia, né? Pagaram dentro da tabela, achamos o carro, a gente se pudesse pegar, seriam 8 anos, 9 anos anterior. A gente não ia conseguir pegar um carro que a gente pegou. Nosso carro não é novo, que já tem muito tempo que aconteceu isso. E a gente chegou lá na loja, o rapaz falou assim, o dono da loja, se você olhasse para ele, parecia funcionário. Uma pessoa extremamente humilde que a gente nunca imaginava que era o dono. E ele falou assim, olha, sua ficha foi aprovada e tudo,
Ele falou, como assim? Não deu tempo de eu orar. Quando eu fui orar, Deus já falou assim, olha, o carro é de vocês. E aí eu tirei, ele falou, mas eu não trouxe o documento, eu não trouxe. Falei, não, tá tudo aqui. Meu marido quase caiu para trás de susto. Peguei a chave, peguei tudo e peguei também o óleo ungido. Falei, moço, me dá licença que eu vou fazer um negócio aqui. Aí nessa loja ele já fechou as portas ali, ficou só com a gente. Falei, vou fazer um negócio que ele falou o quê? Falei, moço, eu sou crente. E eu não tenho como conseguir, para receber vitória, crente é esquisito. Eles recebem vitória e eles oram na hora que está recebendo, independentemente de quem esteja olhando. E ele falou, eu quero pedir a senhora para abençoar a loja também. E eu honrei o Senhor, falei, Deus, não é meu, o Senhor está entregando, é emprestado. E eu comecei a orar dentro da loja ali, do jeito que eu sei fazer. E já fui consagrando, abençoando, fui entregando a moto. Falei, pai, tá aqui. Aquele que for usar, o senhor livre de acidente, o senhor vai colocando a mão. Deus fez um mover naquela loja. E ele começou a chorar, o dono, porque a gente não tinha condição de pegar um carro naquele ano. A gente ia pegar, se fosse, era um 2000. Nós pegamos 2009, 10. E ele começou a chorar, o dono da loja. Eu não olhei se é dono, se não é dono. Não, eu não quero saber. Eu quero saber de quem que me posicionou dentro daquela vitória naquela hora. Quem que fez eu chegar ali foi Deus. Então a minha honra é ao Senhor. Eu não tenho, o dono da loja está aqui, eu vou ficar sem graça. Não, não vou ficar sem graça. Eu vou honrar o Senhor. Eu ungi tudo, meu marido quer susto puro, com o olho regalado, tipo assim, como assim, não é possível, tô de carro. Falei, você lembra que você liberou uma palavra, que o dia que você viesse, anos, para Cachoeiro comprar um carro, você voltava nele? Então Deus está honrando a palavra, e Deus está honrando a nossa fé. Saímos de lá, ele com dó de deixar a Bros, porque ele gostava muito, eu também, mas com criança. Deixou e ele tipo assim, como assim a gente tá de carro? Faltando 10 minutos para a loja fechar. E sabe por que eu tô testemunhando isso aqui? Porque vai ter dias que você vai precisar honrar o Senhor de forma diferente. Você vai ter que mostrar o seu amor ao Senhor, independentemente de onde você estiver. Então vai ter situações que você não vai poder ficar em cima do muro. Deus me perdoe, eu não tô falando aqui porque eu sou melhor, mas eu aprendi também tomando, passando. Aprendi que a minha honra e o meu louvor é todo ao Senhor. Ali no Salmo 106 fala o quê? Render graças ao Senhor. E não teve um dia que esse carro ficou com o tanque vazio, nem quando meu esposo ficou desempregado, não teve um mês que esse carro ficasse sem combustível. E Deus falou assim, sou eu que estou dando. E ele ficou desempregado e falou, Preto, vamos ter que vender o carro. Eu falei, nunca vai vender. Eu falei, meu filho, fala a verdade para você, isso aí não tem possibilidade. E o Senhor abriu a porta dele, começou a trabalhar, Deus honrou, não teve nenhuma parcela atrasada, pelo contrário, a gente quitou antes, para a glória de Deus. Sabe por que eu estou testemunhando aqui? Porque às vezes é fácil chegar e pregar, mas dar testemunho é difícil, porque dar testemunho você precisa gerar. Gerar dói, gerar testemunho é difícil. E se você suporta, você gera testemunho. Né? E Deus tem feito coisas que daqui um tempo eu vou contar. E você vai testemunhar. Se você tem sido fiel ao Senhor, honrado ao Senhor, se você tem sido leal a Deus, aos seus amigos, se você tem sido fiel, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Sabe por quê? Ele faz isso. E às vezes ele não vai começar mudando a história no seu físico, mudando a sua casa, para as pessoas verem. Não, isso aí é o último. Às vezes isso aí que você está esperando, ele vai fazer aqui, ó, eles vão mudar você do lado de dentro. Eu vou te dar um contentamento tão grande que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Aí vem a bênção primeiro do lado de dentro e ela reflete do lado de fora. Vamos orar? Eu tô com dificuldade para falar hoje ainda, né? Mas para a glória de Deus nós estamos aqui mais um dia. Vamos ver se essa garganta melhora e se eu tomo juízo, não tomo mais água gelada. Amém? Vamos orar? Pai, eu coloco diante do Senhor a vida dos teus filhos, a vida dos meus irmãos. Eu coloco a minha vida, a minha casa, os meus filhos, as nossas causas, os nossos pedidos de oração. Nós temos coisas que nós precisamos que o Senhor resolva, mas não nos dê nada para que nós venhamos afastar do Senhor. Não, Senhor, por favor, não nos dê. Não coloque nada sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre a minha casa, que vai me tirar do lugar de adoração e de amor, Senhor. Pai, não me deixa sair dos teus propósitos, da tua vontade. Não me deixa chegar aqui, Senhor, um dia e fazer a live pensando quantas pessoas que vão ver depois. Não me deixa chegar aqui pensando que tem a ver comigo, que tem a ver com minha família, que tem a ver com a minha santidade, que não é rara, não acontece se o Senhor não colocar a mão. Eu confesso a Ti que eu sou dependente do Senhor todos os dias. E eu preciso que o Senhor se apresente a mim para que os Teus filhos venham ouvir, porque não é de mim, mas é do Senhor. Me ensina a ser leal, ensina os Teus filhos, Pai, a ser leal uns aos outros, a amar uns aos outros.
porque eles estão aqui por causa da tua palavra. Honra a fé de cada um. Continua movimentando esse documento de aposentadoria. Continua o Senhor trabalhando na vida dessa pessoa. Continua o Senhor Deus operando causas, Senhor, Pai, impossíveis. Tem um homem aqui, Pai, que o Senhor está prestes a mudar ele de empresa para um lugar que vai, Senhor, suprir todas as necessidades da família. Muda ele, Pai, de serviço. Abre uma porta, Senhor. A porta da honra. A porta extraordinária. Ele precisa de o Senhor confirmando. Mas o Senhor está, Pai, nesse negócio. O Senhor está nessa causa. Vai à frente, Pai, abrindo, Senhor, essas portas para que esse homem seja honrado. E que ele venha suprir todas as necessidades da família dele, ó Deus, tanto espirituais como as necessidades daqui, Pai. Daqui da terra, as necessidades físicas. Coloca as tuas mãos e traga bênção. Coloca as tuas mãos e traga renovo, regozijo na tua presença. A maior bênção é nós termos a tua palavra no nosso coração e praticar. Deus nos ensina que nós não precisamos competir com ninguém. Basta apenas obedecer a tua palavra. Toca na vida da Tati e do Renato. Deus venha trazer, Senhor, Pai, sobre eles alegria, Pai, o regozijo de coisas que o Senhor, a partir desse tempo, vai entregar sobre a vida dos teus filhos. Alegra o coração deles. Que o Senhor os prepara, Pai, para a grande vitória que o Senhor está trazendo. Que o Senhor venha os preparar, Pai, para a grande bênção que o Senhor está trazendo. O Senhor já projetou sobre a vida deles. Honra eles. Abençoa o estúdio da Ana Raniele. Abençoa, Senhor, os negócios, Senhor, Pai, do Josimar, da Eliane. Senhor, do Mateus, da Bruna, da Brenda. Toca, Senhor, na vida da Arlene. Deus, toca na vida do Fabrício, esposo da Darlene, na vida da Natália, do filhinho deles. Toca, Senhor, nos irmãos que estão aqui, no irmão Ercílio, Pai. Toca na vida deles, Pai, os que vão passar posteriormente. Que o Senhor venha abençoar, quebrar jugo, cadeias e correntes, em nome de Jesus. Meu Deus, tem não sei se é esposo de alguém que está aqui, provavelmente, e né, Deus quer abrir uma porta da honra, para trazer conforto para toda a casa, para toda a família, para honrar todas as necessidades. Né? Se você identificou que é você, toma posse, que Deus não erra endereço, não. Deus não erra endereço. E Deus está querendo trabalhar em causas aqui, físicas também, bênçãos, portas, mudança, ampliar. Às vezes Deus, você está querendo ampliar o seu negócio aí, Deus está querendo trazer para você resposta. Na lealdade a Deus, Ele vai trazer respostas no seu íntimo e Ele vai revelar e Ele vai te dar condições de executar. Deus não te daria o projeto se Ele não fosse dar a provisão para desenvolver. A Bíblia diz que quando alguém vai edificar uma torre, Ele vê os orçamentos para ver se ele pode. Então você fala, Deus, olha, eu tenho só essa quantidade aqui. Não daria para eu fazer tudo, mas se o Senhor entrar no negócio, eu vou conseguir honrar e eu vou fazer tudo. Deus vai abrir uma porta, vai ampliar os seus negócios, Deus vai expandir. Deus vai expandir sua marca, Deus vai trabalhar e você vai receber da parte de Deus, porque isso é para a glória de Deus. A gente não tem que ficar pensando que Deus se alegra de ver a gente tudo rasgado e maltrapilho. Aí o Paulo disse o quê? Ele sabia viver tanto na abundância quanto na escassez. Mas nós temos que ter no nosso coração que nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Nós não podemos cultivar na nossa mente espírito de miséria. De olhar e falar assim, deixa assim mesmo. Não, pode estar assim, mas o Senhor, Ele quer trazer a glória dEle e trazer algo maior. Se você tem um projeto, tem um empreendimento, você está cozinhando esse negócio, está pensando, está trabalhando, coloca esse projeto diante de Deus, porque Deus quer que você realize esse sonho aí, amém? Olha, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amanhã, 7 da manhã, nós estamos aqui na live. E que você seja ricamente abençoado através da palavra de Deus. Amém? Hoje tem tarde de oração às 4 horas da tarde, né? Para quem está aqui em Jerônimo, quem é de Jerônimo. Às 4 horas tem tarde de oração, né? Ali na Igreja Batista Renovada, Rua da Conchita. Tem tarde de oração, nós estaremos ali. 1 horinha de oração. E você é muito bem-vindo para estar ali conosco orando. Deus abençoe, ficar com Cristo. E até amanhã. Tchau, tchau.